bem-vindo a mais uma aula e hoje eu quero falar sobre crenças religiosas. Aí as pessoas vão me perguntar quem é você para falar sobre religião. Quero dizer que quando eu era pequena, lá quando eu era menorzinha, eu sempre me interessei por questões espirituais, sempre. Então, a minha mãe, ela nunca me levava à igreja, mas o meu pai lia muito a Bíblia, ele adorava ler a Bíblia. E eu comecei a estudar sobre a Bíblia. Eu fui batizada na Igreja Católica. Então, eu resolvi ir atrás da Igreja Católica e saber o que tinha por trás, o que era aquilo ali e tudo mais, porque eu me interessei, eu queria saber, eu tinha curiosidade. E foi lá a Anitta, né? E daí eu descobri que eu ainda podia fazer a comunhão, a crisma, e eu fiz a comunhão e a crisma. Nesse todo o processo eu não entendi algumas coisas, né? Porque o meu pai, ele estudava a Bíblia com pessoas de testemunha de Jeová. Ali eu entendi muitas coisas sobre a Bíblia que a gente lê e a gente não tem compreensão. E através dali eu tive algumas compreensões sobre algumas questões de Deus. Mas ainda eram muitas crenças que a igreja impõe. E quando eu ia na igreja, quando o padre falava com nós, eu era aquela pessoa, aquela menina que tinha os seus 11, 12 anos, que questionava o padre. Eu literalmente questionava tudo o que o padre falava. E nesses questionamentos eu descobri que muita coisa ele não tinha resposta. E como ele não tinha resposta, ele falava o quê? Que o questionamento era algo do diabo, que eu deveria aceitar como era e que eu não poderia questionar. Mas eu era uma menina muito rebelde, não concordava com muitas coisas da igreja. Uma delas era porque a minha mãe era separada e eu ouvi o padre xingar minha mãe, me revoltei, porque ele xingou, falou nomes para minha mãe, coisas que eu não gostava, sendo que eu sabia que o padre aprontava. E aquilo que o padre aprontava era pior do que o que minha mãe fez. Então isso me fez questionar muitas coisas sobre a religião, mas eu não tinha perdido a fé. Então eu resolvi saber como é que era a igreja luterana. Meu padrasto era da igreja luterana e eu queria saber como era. E eu comecei a frequentar a igreja luterana. Gostei, a princípio eu tinha gostado muito. Lá você escolhia, né? Até os 10 anos você escolhia se você queria aceitar Jesus ou não, né? Enfim, e lá era uma comunidade um pouquinho diferente. O pastor, ele não era um pastor, ele não julgava, né? Ele talvez tinha as regras da igreja luterana, mas ele não julgava a pessoa. Ele sabia compreender e ajudar a pessoa naquela questão. E isso eu tinha gostado até então. Mas ainda assim, aquele pastor, ele não conseguia responder as minhas perguntas. E ali eu comecei a ir para o outro lado. Eu não queria mais saber de religião e eu comecei a profanar o diabo. Fiz tatuagens, fiz várias tatuagens, tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo, né? Que tem uma. Claro que todas as minhas tatuagens têm um significado, mas hoje eu entendo o porquê não pode fazer tatuagem, né? Não sei se vocês já sabem, eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre a questão dos furos, que são os piercings e tatuagem. Fiz um piercing na língua, sim, eu coloquei um piercing na língua. E ali eu entrei para outro mundo, outra realidade. Só que, porém, eu ainda tinha sonhos, eu ainda via coisas, eu ainda tinha visões, eu ainda tinha desdobramento durante a noite. E isso ninguém sabia me explicar. E eu fiquei por anos com aquilo ali e convivi com aquilo ali, com as coisas que eu via. O que tu via, Anitta? Eu tenho curiosidade de saber o que tu via. Tu via espírito? O que tu via? Não, gente, eu não vejo gente morta, mas tem pessoas que veem gente morta, tá? O que eu via? Eu via pessoas, eu via seres diferentes, andando entre nós, seres dentro de outras pessoas, que se disfarçavam de humanos, mas não eram humanos, eram outros seres. É isso que eu vi a minha vida toda, né?
E eu lembro que quando eu era pequena e questionava a minha mãe por que eu estava vendo aquilo, ou meu pai, eles falavam que era coisa da minha cabeça. E hoje, quando eu tô mais velha, o meu pai pediu perdão para mim porque ele também enxerga seres. E ele não queria acreditar que aquilo ali também, que era tão real que eu também enxergava. Então, hoje, né, depois de anos de terapia e tudo mais, indo a várias religiões, enfim. Então, eu cresci com a mente muito aberta, né? Eu fui para o outro lado, mas eu cresci com a mente muito aberta. E teve um momento da vida em que eu, de fato, questionei a minha vida, o porquê que ela estava daquele jeito, que eram crenças, enfim, né? Que a gente, desde pequena, precisa ir para uma creche, e daí a sociedade nos ensina o que é correto, o que é errado, na visão deles, né? E daí a gente vai para uma igreja, e daí assim vai sendo implementadas mais crenças, né? Depois vai ver o trabalho, e já nossos pais já vêm com crenças que não são trabalhadas, e a gente vai crescendo com crenças atrás de crenças. Mas eu me questionava ainda, o que era a vida? O que é tudo isso? Por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que ter filho? Por que eu tenho que ter essa vida? Por que eu não posso ter outra vida? O que acontece? E nesse questionamento, eu fui atrás, comecei a ir atrás, e eu conheci um homem que dava um curso. E daí, esse curso que ele deu, ele fez uma roda de cura. Para quem não sabe o que é uma roda de cura, do candomblé, é feita uma roda de cura, aonde uma pessoa, então, ela recebe um espírito e aquele espírito cura todos os outros que estão ali, as suas necessidades, e dão curas, né? E às vezes o espírito fala algo necessário que precisa, né? E eu lembro que dentro dessa roda de cura era um Exu que tinha vindo. Não lembro qual o Exu, porque faz muito tempo, tá? Era um Exu que tinha vindo e eu nunca ouvi falar de Exus. Na verdade, eu tinha ouvido falar, mas eu tinha certos receios, certos medos. Mas eu me abri para ver aquilo ali. Eu queria realmente ver qual é essa de incorporar espíritos, né? Porque eu não sabia incorporar. Eu via seres, mas eu nunca vi alguém incorporar nem nada. E aquele homem incorporou, então, um Exu. E ali me quebrou muitas crenças e muitas fichas caíram. O que tu quer dizer com toda essa história? Então, eu quero dizer que você precisa ver, precisa, às vezes, olhar pessoas trabalhando com isso, mas pessoas certas, pessoas boas, pessoas que não vão fazer algo errado com aquilo ali. Por quê? Porque essa talvez é a chave de crenças caindo. Porque então eu entendi que Exu era um curandeiro. Então eu comecei a entender que Jesus era um curandeiro. E eu entendi que o diabo não era mal, que o diabo também é um curandeiro. Então, eu vejo que por isso, que quando Jesus, eles falam que fazia milagre, na verdade, não é o milagre em si, algo que não é alcançável. São todas as coisas alcançáveis. Mas Jesus tinha tanta sabedoria que ele conseguia curar as pessoas. E essa cura era através de um curandeiro, que ele era o curandeiro maior, né? E ele curava através do amor. E muitos terapeutas fazem isso, né? Às vezes a gente pensa o que o terapeuta faz, que, nossa, saiu aquele peso de mim, saiu aquela coisa enorme de dentro de mim, e na verdade o terapeuta, ele está te curando com amor dele, né? Só que a diferença entre os terapeutas e Jesus é que Jesus não tinha coisas para ser trabalhada, Jesus, né? Nós temos muitas coisas para ser trabalhada. Jesus era perfeito, né? Claro, ainda assim, com toda a perfeição que ele teve uma morte muito drástica. Então, imagina nós, né? E então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que às vezes a gente precisa enxergar mais, a gente precisa ir atrás mais, conhecer mais. Eu cresci numa igreja católica que eles dizem ser cristãos, mas eu não sei nada sobre os cristãos.
não sei nada sobre Cristo, não chega nem perto. E eu aprendi sobre Cristo fora da igreja, fora da religião. Então, busque aprender tudo um pouquinho de cada. Eu já fui budista, depois de tudo isso eu ainda fui budista. E eu amei ser budista, eu aprendi a meditar, eu ia lá no templo, eu aprendi como eles dão a importância, por que eles dão a importância tanto para a natureza, para os animais, eles não matam nem pulga. E quando eles matam pulga, eles ficam horas, dias em orações para aquelas almas. E às vezes a gente não reza nem para nós, né? E eles rezam para aquelas almas. Resumindo tudo mesmo, reze para você, tá? Não precisa te ajoelhar, não faça aquelas orações, que eles te dão lista de orações, que é só decoração. Não, faça uma oração do seu coração. Deus quer ouvir o teu coração. Ele não quer ouvir algo que é repetitivo, que não faz sentido tu fazer, né? Que para ti não tá fazendo sentido falar aquilo. Então faz algo do teu coração. É muito lindo isso, tudo isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha história através da espiritualidade, o porquê eu busquei a espiritualidade, o porquê para mim fez mais sentido. A espiritualidade, ela é infinita, a sabedoria muito infinita. Vocês não têm noção as coisas que eu já sei, que eu já descobri. Não há verdade e não há mentiras. Mas não acredite só numa coisa. Pegue tudo e monte a tua espiritualidade. A verdade que tem dentro de ti. Tá? Porque é isso que é incrível, é maravilhoso, é lindo. Gente, é muito lindo quando vocês conseguem ver Deus. Nossa, Anitta, tu já viu Deus? Já. Eu já senti Deus. Ele é tão poderoso. A gente faz parte de Deus e a gente consegue sentir um fiozinho dele dentro de nós. E esse fiozinho é tão poderoso, então imagina Deus inteiro. A gente não consegue ver Deus inteiro porque tudo, aqui o sofá, a mesa, a cama, tudo é Deus. Deus tá em tudo. Ai, mas aquele cara lá fez algo mal, não sei o que, blá blá blá. Deus tá ali também, Deus tá agindo na vida daquele homem também. Não achem que Deus não está ali também. Tem um propósito por trás do que ele tá fazendo também, por mais maldoso que seja. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.